Eu sempre gostei de Super Mario 64. Quando eu era criança, lembro-me de jogar isso na casa da minha tia o tempo todo. Bem, um dia um pop-up apareceu do nada quando eu estava assistindo as cenas do jogo no YouTube. Fiquei um pouco assustado e estava prestes a fechar a janela, até que percebi que era um site mostrando uma cópia perfeita em condição de Super Mario 64 para venda. Havia uma foto e tudo. Eu geralmente não confio nessas coisas, mas o sentimento de nostalgia me dominou e eu queria comprá-lo. A coisa toda era peculiar, vendo como o dono do jogo queria que o comprador enviasse um envelope contendo R$20 ao endereço do site, ao invés de usar algo parecido como o PayPal, o que tornou as coisas ainda mais estranhas. Foi que quando eu tentei acessar o site, escrevi a URL e depois de encontrar problemas com o jogo, a página estava longe de ser encontrada. Poucos dias após os R$20 terem sido enviados, eu recebo um pacote contendo a nova cópia do jogo. A primeira coisa que notei quando abri a caixa pequena era que a vinheta oficial com Mario voando no ar aparentemente foi arrancada ou coisa assim. Em seu lugar, havia um pedaço de fita adesiva com Mario grosseiramente escrito em marcador permanente. Eu me senti um pouco mal com isso, mas enquanto o jogo funcionasse, eu não me importei. Montei o meu Nintendo 64 e colei o cartucho, a tela ligada com a cara familiar do Mario que você pode esticar e torcer o quanto quiser. Lembrei-me de rir o tempo todo com os resultados quando garoto, e decidi mexer em nome dos velhos tempos. Movi o cursor para a orelha do Mario e puxei em grandes proporções. Eu ia até fazer o mesmo com a outra orelha quando de repente a TV fez um barulho de estática muito alto. A cabeça do Mario começou a se deformar de um jeito que eu nem sabia que era possível para aquele modelo. Sons aleatórios do jogo começaram a tocar junto com um barulho de estática. Enquanto tudo estava acontecendo, eu pude ouvir uma voz fraca, sussurrando em japonês. A voz era fraca e estava choramingando. Imediatamente eu desliguei o jogo e tentei novamente. Eu nem liguei para a cabeça do Mario dessa vez, somente selecionei um novo file e comecei a jogar. Quando selecionei o arquivo, o jogo pulou toda aquela introdução monóloga da Princesa Peach e a fase do jardim. Mario fora transportado diretamente para dentro do castelo. Ainda mais assustador foi o que o Bowser não disse nada antes. Tentando ignorar isso, eu continuei jogando assim mesmo. Porém eu também notei que não havia música, somente um silêncio profundo. Não havia nem todos por aí para conversarem. A única porta que eu podia entrar era a do Bomb Bomb Battlefield, primeira fase do jogo. As outras portas nem respondiam meus comandos. O retrato para Bomb Bomb Battlefield não era o retrato de sempre. Era apenas uma tela totalmente branca. Eu ainda estava tentando convencer a mim mesmo de que isso era apenas um pequenos erros do jogo e que não ia afetar nada na jogabilidade. Quando eu entrei no retrato, a imagem de repente mudou. De repente, de uma tela branca para a foto do retrato da fase letal Lava Land. Sabe, aquela imagem meio inquietante do fogo com um sorriso maléfico. E a partir daí foi quando eu comecei a achar tudo muito suspeito. O menu de seleção das missões apareceu e um outro detalhe esquisito estava presente. Ao invés da missão Big Bomb on the Summit, a missão se chamava Turn Back, Volte. Eu não fazia ideia do que me levou a apertar, mas eu apertei. A fase parecia normal, tudo estava do jeitinho que eu me lembrava. Eu achei que finalmente poderia curtir o meu jogo favorito de infância, mas então eu vi Luigi. Eu estava absolutamente chocado. Ele não estava neste jogo antes. Seu modelo nem era uma troca de cores do modelo do Mario. Ele tinha um modelo completo, original. Ele só ficou ali parado, até que eu tentei me aproximar um pouco mais. Então ele começou a correr em velocidades inesperadas. Eu segui o seu ritmo e corri pela fase. Enquanto eu o perseguia, coisas muito estranhas estavam acontecendo. Cada vez que eu pegava uma moeda, os inimigos e a música ficavam mais lentos, e o cenário ficava cada vez mais escuro e mórbido. Isso foi ficando cada vez pior, até que eu peguei a quinta moeda. Então a música simplesmente parou. Os inimigos ficaram caídos no chão, como se estivessem mortos. Eu estava muito assustado, mas mesmo assim, continuei perseguindo aquele Luigi. Eu subi toda a colina, não tinha bolas de canhão rolando em direção a mim, tentando me derrubar. E eu sinceramente não estava mais surpreso nesse ponto. Luigi estava sempre fora do meu alcance da visão, enquanto eu corria. Quando eu cheguei no topo da montanha, vi um outro objeto que estava fora de lugar. Uma pequena cabana. Era tudo que eu podia ver lá em cima. Não conseguia achar o Luigi em lugar nenhum. A cabana certamente era muito esquisita para estar em um jogo do Mario.
Era velha, simples e muito quebrada. Independente dos meus medos, naquele momento, eu entrei na cabana. Logo depois que a porta se fechou, uma imagem muito perturbadora e assustadora do Luigi enforcado e pendurado apareceu, junto com uma música muito aterrorizante. Parecia uma puxada forte de uma corda de violino, acompanhada com uma batida forte de um piano. O Mario se ajoelhou e começou a chorar e soluçar por uns 5 minutos. Então a tela diminuiu até sumir. E então eu fui mandado de volta para o castelo. Mario simplesmente foi jogado para fora do retrato. A imagem mudou do retrato da fase Lethal Lava Land para a imagem do Luigi enforcado. A sala era diferente dessa vez. Agora era um pequeno corredor. Todos com expressões vazias e roupas brancas se alinharam dos lados. Porém, tinha um outro retrato do outro lado do corredor que me assustou totalmente. Era uma foto da minha família. Não era nem da época em que o jogo foi lançado. Era uma foto muito recente. Eu me lembro de ter tirado ela na semana passada. Eu coloquei o dedo no botão de desligar do Nintendo 64. Não havia como eu continuar jogando depois disso. Porém, quando eu apertei o botão, o jogo ainda estava ligado. Eu fiquei ligando e desligando, mas sem sorte. Tentei desconectar o videogame inteiro, mas a tela continuava ali. Eu até conseguia controlar o Mario. Não podia deixar ligado daquele jeito para sempre. Então continuei jogando. Fui até o retrato da minha família e pulei nele. Apenas uma missão estava disponível, é claro. Ela se chamava Run, Don't Walk. Corra, não ande. Finalmente eu selecionei a missão Let's Go. A fase começou em um corredor inundado, com plataformas flutuando acima da água. Mario caiu em uma dessas, e a câmera virou para mostrar que havia atrás de mim um vácuo preto e silencioso que estava se aproximando do Mario. Aquilo não se parecia com nada, nem pareciam gráficos terminados, simplesmente uma bolha preta e gigante. Então eu comecei a correr de plataforma para plataforma, sem nenhum objetivo à vista. Eu continuei correndo, aquela escuridão lentamente, porém ganhando mais velocidade. Isso continuou pelo que pareciam horas, e eu estava começando a duvidar se aquilo realmente teria fim. Mario estava simplesmente correndo em círculos. Finalmente a bolha, vácuo ou coisa parecida pegou o Mario e envolveu junto com ele nas trevas. Ele nem sequer gritou ou resistiu, simplesmente foi consumido. Então o Mario caiu para fora do retrato e de volta no castelo. Perdi uma das minhas 3 vidas. A sala estava diferente agora. Alguns dos toads tinham sumido e o retrato da minha família estava um pouco diferente. Minha família e eu estávamos na mesma posição que antes, mas os nossos corpos estavam parcialmente decompostos. Aquilo parecia muito real para ser editado no Photoshop. Parecia até que tinham pego os nossos corpos mortos e posados. Mesmo assim, eu pulei no retrato novamente, e o menu de missões apareceu. Ainda tinha apenas uma missão disponível, e se chamava I Were Here. Estou bem aqui. Escrito desse jeito. Eu selecionei a missão e me preparei para o pior. O Mario reapareceu em uma pequena sala escura. Não tinha nenhum jeito de sair de lá. O quarto estava vazio, exceto pelo piano no canto da sala. A partir daí, eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu estava preso com o meio piano. Me aproximei dele e o mesmo começou a me perseguir, como sempre. Não tinha como eu machucá-lo, então não tive escolha senão deixá-lo me machucar. Quando Mario perdeu toda a sua vida, a sua animação de morte de sempre não aconteceu. Ao invés disso, o Mario foi violentamente mastigado pelo piano. Ele caiu enquanto suas sangues e tripas foram espalhados pelo chão. E a câmera se afastou para mostrar uma visão de cima de seu corpo mutilado. Uma versão distorcida da música Merry Good Round da fase Bugs Bunny Haunted tocava, enquanto a tela lentamente se transformava de uma da foto do jogo para uma foto realística do cadáver do Mario, do mesmo ângulo que a outra foto. Foi tudo muito perturbador. Meus olhos estavam em lágrimas enquanto eu encarava aquela imagem, então eu perdi mais uma vida. A foto da minha família foi mostrada novamente. Estávamos ainda mais decompostos do que antes. A câmera se aproximou ainda mais do retrato, como se eu tivesse entrado nele novamente. Então, fui recebido com uma visão de fora do alto do castelo da Peach. O castelo estava desmoronando, em ruínas, o campo estava pegando fogo, o céu estava quase totalmente escuro. Então a risada do Bowser pode ser ouvida em um loop constante no fundo. E várias vozes que pareciam com crianças debochando de você. Diziam, "You couldn't save here." Você não conseguiu salvá-la. Isso aconteceu por um bom tempo, até que de repente a câmera deu um close-up no rosto da princesa Peach, com um grito extremamente alto no fundo, interrompendo o loop sem que eu notasse. A boca dela estava bem aberta, como se ela estivesse gritando, e seus olhos eram apenas buracos negros e vazios. De repente eu estava de volta no corredor, enquanto Mario era empurrado para fora do retrato novamente.
Agora todos os toads tinham sumido. E no retrato, eu e minha família estávamos completamente repulsivos. Vermes estavam saindo dos buracos em nossa carne. Tripas e sangue estavam correndo para fora dos nossos corpos. O olho do meu pai estava pendurado pelo buraco onde ele deveria estar. Aquilo era demais para suportar, mas ainda assim algo me levava a continuar. Então eu pulei no retrato com apenas uma vida sobrando. Desta vez, a missão não tinha nome nenhum. Era apenas um espaço em branco, onde o título deveria estar. Eu selecionei a missão e o Mario caiu em uma ilha pequena no meio do oceano. Havia somente uma placa solitária. Ela dizia: Dive, mergulhe. Eu fiz exatamente aquilo que ela mandou fazer e pulei na água. O oceano estava totalmente escuro e vazio, não havia nenhum peixe nem nada. Eu não podia ver nada na água, exceto Mario. Eu nadei para baixo e continuei nadando por um bom tempo. Mas mesmo assim, Mario nunca perdia seu fôlego. Eu contei mais ou menos uns 10 minutos de natação, até que eu decidi voltar lá para cima. Porém, quando eu me virei, ele veio, um enorme enguia, um Nag de El, veio do nada e engoliu Mario completamente. Eu estava pasmo. Quero dizer, aquilo aconteceu tão rápido que eu não tenho certeza do que eu vi. A tela de Game Over não apareceu. Tudo o que aconteceu foi um fade out. O retrato da minha família foi mostrado novamente. Nós éramos apenas esqueletos agora. Novamente, aquilo parecia muito real. Eu não conseguia mais mexer a câmera. Ela simplesmente ficou focada no retrato. Eu finalmente consegui desligar o jogo então. Reiniciei e tentei novamente. Escolhi o meu arquivo, mas ele só me levava para a foto da minha família. Eu tentei isso mais umas 3 vezes antes de desistir. Eu realmente queria parar. Porém, alguma estranha força não me deixava ir embora. Eu decidi selecionar o outro único arquivo já salvo. A câmera novamente se focou em uma foto com esqueletos, mas desta vez eles estavam em posições diferentes. Era uma outra família. O que isso quer dizer? Eu realmente não sei. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta sobre o que você achou dessa história. O meu nome é Rick. Até a próxima.